Olá a todos, aqui fala o Vitor Latini para a comunidade portuguesa da PokerStrategy.com. Estou trazendo para vocês mais um vídeo sobre a estratégia de Middle Stack básica, no qual nós vamos ver tabelas de mãos iniciais. Eu vou passar para vocês duas sugestões de tabelas para mesas full ring, que são mesas de 9 ou 10 jogadores, e duas sugestões de tabelas para mesas short-handed, que são aquelas mesas de 6 jogadores. A primeira tabela que eu vou passar para vocês, ela é um pouco mais tight, indicada para aqueles jogadores que ainda estão nos limites mais baixos, tá? Onde que a gente tem jogadores muito loose que vão pagar muito as nossas apostas iniciais, ou para aqueles jogadores que ainda tenham pouca experiência de jogo, uma tabela mais sólida é mais indicada. E a segunda tabela, seja a de full ring ou a de short-handed, ela é um pouco mais solta, um pouco mais loose, tá? Com mais mãos para a gente aumentar pré-flop, e é recomendada em situações em que a gente não tenha, depois de nós, jogadores que façam muito call às nossas apostas pré-flop, ou que a gente não tenha jogadores que frequentemente façam tribets pré-flop, ou façam raises às nossas continuation bets, ou ainda de maneira geral que a gente não tenha muitos jogadores ruins depois de nós que dificultem jogar com mãos marginais. Começaremos então com a tabela para full ring número 1, que seria a tabela mais tight para full ring, e para passar essa tabela nós vamos utilizar aqui o Equilab. Tá? Aqui nós temos então uma mesa com 10 jogadores, temos 10 posições. Se a mesa tiver apenas 9 jogadores, a gente vai subtrair uma posição inicial. Se a mesa tiver menos de 9 jogadores, a gente vai continuar subtraindo as posições iniciais. Então temos 3 posições iniciais, ou 2 em mesas de 9 jogadores, 3 posições médias, cutoff, botão, small blind e big blind. Para as posições iniciais, a gente vai começar aumentando par de setes ou melhor, ás e valete suited ou melhor, e ás e dama off ou melhor. Reparem que a gente já tem uma tabela de mãos iniciais básicas descrita no site da Poker Strategy, tá, nos artigos básicos. Então esse aqui seria um passo a mais em cima dessa tabela básica, indicada para quem está começando já a evoluir o seu jogo. Após mostrar as mãos aqui também no Equilab, eu vou colocar um resumo para vocês, tá, no PowerPoint, que vocês vão poder ver melhor esses leques. Então 7-7 é o melhor, ás e valete suited, ás e dama off para as posições iniciais. A gente pode salvar como middle stack, starting hand chart full ring, número 1, para posição inicial, para early position. Então está salva essa tabela para a posição inicial. Para as posições médias, a gente pode partir dessa posição inicial e acrescentar algumas mãos. Então seria o par de 6 ou melhor, a gente vai para o ás e 10 suited e o ás e 10 off ou melhor, e vamos acrescentar aqui também rei dama, abrindo um ponto, 2 pontos aqui no caso do ás e 10 off. Então a gente salvaria também essa tabela para a posição média. Já fica tudo aqui no Equilab, pode facilitar bastante depois para a gente visualizar. De posição de cutoff, a gente parte da posição média e a tabela vai abrir um pouco mais. Vamos manter aqui os pares a partir do par de 6, vamos abrir um pouco mais dos ases suited a partir do ás e 5 off, um pouquinho só do ás off suited, tá? Partimos agora do rei valete, também para abrir essa tabela, e acrescentamos dama valete suited e dama valete off suited. Aqui já está relativo a praticamente 15% das mãos iniciais. Tá? A gente salva aqui então como posição de cutoff. Então vocês reparando aqui, posição de cutoff está 15%, posição média está 10%, posição inicial está 6,3%. Tá? Mantendo aí, quanto mais final for a nossa posição, mais a gente aumenta, maior é o número de mãos com o qual a gente vai aumentar. Do botão, obviamente, vai ser a posição na qual a gente vai aumentar o maior número de mãos. Então a gente está partindo aqui dos 15% do cutoff, vai abrir todos os pares do botão, todos os ases suited, e vamos começar aqui ás e 5 off, rei 10 suited e rei 10 off, dama 10 suited, dama 10 off, e valete 10 suited, valete 10 off. Então do botão a gente está chegando aí praticamente em 25% das mãos iniciais. Vou salvar aqui para o botão. As blinds é o seguinte, na posição de small blind, eu costumo utilizar a mesma tabela da posição de cutoff. Muita gente utiliza um leque mais solto da small blind,
do que do botão. A questão é que na Small Blind a gente está fora de posição em cima do nosso oponente. Então, se a gente usa um leque semelhante ao do botão, ao do cutoff, a gente está surpreendendo o nosso adversário. Ele não espera que a gente utilize esse leque um pouco mais tight. Então, eu estou utilizando a tabela do cutoff, sendo a mesma para a tabela da posição de Small Blind. Temos aqui, portanto, o resumo dessa primeira tabela para Full Ring. Partindo agora para a segunda tabela para Full Ring, que é a tabela um pouco mais solta, da posição inicial. Então, eu vou partir daquela tabela nossa, a número 1, e vou abrir aqui o par de 5 para cima, As e 10 suited, As e valete off para as posições iniciais, Rei valete suited, Rei e dama off, e o valete e 10 suited ou melhor. Vou salvar essa tabela com Middle Stack Start Hand Chart Full Ring 2 para a posição inicial. Tá? Então, lembrando, sempre observem quem é o oponente que está à esquerda de vocês, para vocês poderem tomar a decisão de qual a melhor tabela utilizar e também, obviamente, o limite que vocês estão jogando. Para a posição média da nossa segunda tabela, partindo aqui da primeira, vou abrir par de 5 ou melhor, As e 5 suited, As e 9 off, Rei e valete suited, Rei e valete off, Dama 10 suited ou melhor, Dama valete off e o valete e 10 suited. Salvamos aqui como tabela número 2 de Full Ring, de posição média. Ao final, também vou dar o resumo dessas tabelas. De posição de cutoff, a gente partindo do cutoff da tabela número 1, a gente vai começar a abrir os 5 e 5 ou melhor, todos os Ases suited, As e 8 off ou melhor, Rei 10 suited e Rei 10 off suited, Dama 10 suited e Dama 10 off suited. Vamos começar a abrir Suited Connector do 7 6 suited para cima e também o valete 10 off suited. Tá? Então essa fica sendo a nossa tabela número 2 Full Ring para cutoff ou Small Blind. E finalmente a tabela do botão, a gente vai abrir um pouquinho mais, os pares já estão todos, os Ases suited também, nós vamos abrir todos os Ases off suited também, todos os Reis suited nessa tabela mais solta, o Rei 9 off, Dama 8 suited ou melhor e a Dama 9 off ou melhor, o valete 8 suited ou melhor e o valete e 10 off já está incluído aqui. Vamos abrir Suited Connectors a partir do 6 e 5 suited ou melhor e vamos abrir Semi-Connectors ou Connectors One-Gappers a partir do 8 e 6 suited ou melhor. Salvamos então essa como a tabela número 2 para o botão de Full Ring. E temos aqui o apanhado geral da tabela de Full Ring número 2, que é a tabela um pouco mais loose, ideal para ser utilizada em limites maiores ou em limites onde não haja muitos oponentes que dificultem jogar mãos marginais. Passando agora para a primeira tabela Short-Handed, que é a tabela um pouco mais tight. No jogo Short-Handed, essa posição, que aqui está marcada como MP2, vai ser o nosso UTG, então a gente vai considerar como uma posição inicial, Early Position. Aqui é a posição média, Cutoff, botão, Small e Big Blind. O jogo Short-Handed, ele de maneira geral, é um jogo mais agressivo do que o jogo Full Ring. Tá? As blinds passam mais rapidamente, então a gente precisa ser um pouco mais agressivo. A gente vai aumentar com um número maior de mãos no jogo Full Ring, no jogo Short-Handed, do que no jogo Full Ring. Então, da posição inicial, a gente vai começar com par de 6 ou melhor, As e 10 suited e As e valete off ou melhor, e o Rei Dama. Tá? Isso já das posições iniciais. Então, vamos salvar aqui como tabela Short-Handed, número 1 de Early Position, de posição inicial. Para a gente passar para a posição média, eu vou acrescentar o par de 5, vou acrescentar o As e 9 suited, o As e 10 off suited e o Rei valete suited e off suited. Então, essa vai ser a nossa tabela de posição média para o jogo Short-Handed, nossa tabela um pouco mais tight. Posição de cutoff, vou acrescentar o par de 4, o As e 8 suited, o As e 9 off. Na verdade, os Ases suited a gente já pode abrir bem mais, que aqui, principalmente quando for situação
de roubo de blinds, que a gente foi o primeiro a falar do cutoff. Essa também vai servir para small blind. Tá? Vou acrescentar o rei 10 suited, o rei valete off continua aqui, não vou acrescentar o rei 10 off por enquanto. O dama 10 suited ou melhor, e o dama valete off, e o valete 10 suited. Então esse vai ser o nosso leque aqui, 17,6% para posição de cutoff ou small blind. No botão, obviamente, a gente vai abrir um pouco mais, então a gente já vai para todos os pares, a gente já vai para Ace 8 off ou melhor, vamos até o Ace 5 off ou melhor, Rei 9 suited, acrescentando também, e o Rei 10 off, Dama 9 suited, Dama 10 off, Valete 9 suited, Valete 10 off, e aqui a gente vai acrescentar mais suited connectors do 5 e 4 suited para cima. Então essa seria a nossa tabela de abertura short-handed número 1 do botão. Da posição de small blind, como a gente viu, vai ser igual à posição de cutoff. Aqui eu vou fazer uma sugestão para a posição de big blind, que vocês também vão poder fazer alguma adaptação para as demais tabelas. Tá? Na posição de big blind, embora a gente seja o último a agir pré-flop, a gente é um dos primeiros a agir no pós-flop, se não o primeiro. Então vamos diferenciar três situações da big blind. A primeira seria quando eu tiver dois limpers pré-flop. Tá? Então eu vou querer aumentar um pouco mais tight. Eu vou aumentar 7-7 ou melhor, Ace 9 suited, Ace 10 off e Rei e Valete ou melhor. Lembrando, pessoal, isso é uma sugestão básica, é um ponto de partida. É interessante vocês sempre terem em mente quem são os seus oponentes. Com a prática, vocês vão desenvolver melhor isso. Tá? Então, vamos colocar aqui. Essa é a tabela quando a gente estiver na Big Blind com dois limpers. Tá? Dois oponentes entrando de limp no pré-flop. Se eu tiver na Big Blind e apenas um oponente entrar de limp do pré-flop, eu vou aumentar um pouquinho mais solto. Eu vou começar a acrescentar aqui o Rei 10 suited e o off suited, o Dama 10 suited e o off suited, e o Valete 10 e um suited connector também, o 10 e 9 suited. Então, aqui, quando a gente estiver na Big Blind e houver um limper pré-flop. Agora, se for uma situação em que esse limper, que tenha um limper apenas pré-flop, e esse limper for o small blind, quando o small blind é o primeiro a falar pré-flop e ele apenas completa, ele mostra muita fraqueza. Então a gente pode aumentar um leque bem grande, além da gente ter posição pré e pós-flop. Então a gente vai aumentar 2 e 2 ou melhor, Ace 2 suited, Ace 2 off, Rei 8 ou melhor. A gente vai aumentar Dama 8 suited, Dama 9 off, Valete 8 suited, Valete 9 off e muitos suited connectors, tá? Para punir o small blind quando ele estiver entrando de limp. E os semi connectors, os 7-5 suited para cima. Então a gente já vai para um leque de 36% quando o small blind faz o complete, sendo o primeiro a falar pré-flop, mostrando assim bastante fraqueza. Então, big blind com small blind completando ali a small. Temos aqui, portanto, o resumo da primeira tabela short-handed, a tabela um pouco mais tight. Na situação em que a gente está na Big Blind e há dois limpers pré-flop. Na situação em que a gente está na Big Blind com um limper apenas pré-flop, não sendo o Small Blind. E quando a gente está na Big Blind e o Small Blind sendo o primeiro a falar pré-flop, faz o complete. E por fim, a nossa segunda tabela short-handed, que é a tabela um pouco mais solta para ser utilizada em limites maiores ou em situações em que a gente tenha apenas oponentes tights ou que não dificultem de a gente jogar mãos marginais, seja pré-flop ou pós-flop. De UTG, eu partindo da primeira tabela short-handed para UTG, eu vou aumentar aqui para 4 e 4 ou melhor, Ace 8 suited, Ace 10 off, Rei Valete suited, vou manter aqui no Rei Dama off e vou colocar alguns suited connectors para balancear o meu jogo. Então esse vai ser a minha tabela número 2 para a posição inicial. Para a posição média, vou acrescentar também o 4 e 4,
todos os ases suited, o Ás 9 off, o rei 10 suited e o rei e valete off, dama 10 suited ou melhor, dama valete off, os suited connectors a partir do 6 e 5 suited e os semi-connectors a partir do 8 e 6 suited, indo aí para um leque de 20% da posição média. Então a gente coloca aqui a tabela número 2 de short-handed para a posição média. Cutoff e small blind, a gente já vai abrir todos os pares, todos os ases suited e o Ás 8 off, rei 9 suited ou melhor, rei 10 off ou melhor. Vamos entrar aqui em todos os Broadways, que são as cartas de 10 para cima. Então a gente está fechando aqui todos os Broadways, colocando aqui o 6 e 5 suited ou melhor, o 6 e 4 suited ou melhor. E vamos salvar como a tabela número 2 para cutoff e botão, e small blind. Do botão, partindo da número 1, todos os pares, todos os ases suited, vamos também para todos os ases off suited, todos os reis suited, o rei e 9 off suited, dama 8 suited ou melhor, dama 9 off, valete 8 suited, entramos com todos os suited connectors, entramos com 5 e 3 suited ou melhor, e entramos com o 10 e 7 suited também. E os Broadways já estão todos preenchidos aqui. Então essa é a nossa tabela número 2 de short-handed para o botão, correspondente aí a 37,6% das mãos iniciais. E com isso vocês têm material para um jogo mais tight ou mais loose, tanto em short-handed quanto em full ring. O jogo mais tight, ideal para quem está tendo os primeiros contatos, ou para quem tem pouca experiência, ou para quem está jogando em um limite menor, tá? Que é cheio de jogadores mais loose, que dificultam bastante o jogo. As tabelas mais loose, para aqueles que já têm um pouco mais de experiência com o jogo, já sabem lidar melhor com as diversas situações que aparecem. O importante de vocês perceberem é que essas tabelas são sugestões de mãos com as quais a gente quer aumentar pré-flop. Então, é só uma base para vocês partirem delas e depois irem adaptando. É importantíssimo vocês observarem quem entrou de limp, quem tem para agir ainda depois de vocês, se são oponentes tight, se são oponentes loose, para vocês irem adaptando o leque. Com a experiência vocês vão ganhando isso e vocês já têm essa base para partir. Um grande abraço para todos vocês, espero que seja útil, espero que essas tabelas ajudem bastante e que vocês possam evoluir o jogo.